vamos esquecendo a correria do dia. E nessa conexão tão linda entre nós, vamos nos conectando com Jesus, nossos mentores, com o Pai amado. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade que nos concede. Nesse momento, unidos fraternalmente na carne, nos unimos a vós para o aprendizado da noite. Continue nos abençoando, Senhor, como agora. Ajude-nos para que possamos compreender, memorizar e, sobretudo, praticar os ensinamentos que receberemos. E que o nosso orador da noite, o Dr. Alberto Ferrante, abençoado por vós, tenha entre nós momentos de muita alegria, de muita energia saudável, de saúde, de paz, de alegria. A Ti, Jesus, amigo incondicional de nossas almas, sempre a nossa eterna gratidão por nos acompanhar, por estar conosco todos os dias. E aos mentores queridos também a nossa gratidão. E é com muita alegria em nossas almas, então, que nós vamos iniciar a palestra dessa noite. Que a doce paz de Jesus permaneça em nós, estimulando-nos sempre ao bem, alargando os nossos sentimentos e ampliando a nossa inteligência. Glória a Deus nas alturas, paz em nossas mentes e em nossos corações. Dr. Alberto, a esposa dele está aqui conosco também, né? Prazer para nós. Falei que agora ele vai ser cativo nosso tema, né? Falamos de mediunidade para nós. Fica à vontade, tá? Faz mais um, tá? Aqui, ó. Uma água, se precisar. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja nessa casa e no coração de cada um de nós nesse momento. Muito prazer que eu estou aqui hoje. Apresentar alguma coisa sobre a ansiedade. Né? Estudo pequeno, tudo, mas que a gente vai dividir. Se vocês tiverem alguns questionamentos, algumas perguntas, podem parar, podem perguntar, que se a gente souber, a gente vai responder. A ansiedade é um mal dos nossos dias e tende cada vez mais que isso se aumente, né? Principalmente por causa como estão os nossos dias. Hoje em dia, todo mundo, não há quem reclame assim, olha, o dia está curto, parece que tem menos horas, dias. É verdade, em parte também, porque tudo está acelerado, e em parte também por causa da ansiedade. E a ansiedade é, hoje em dia, um transtorno, é um transtorno psíquico, é uma patologia, existe nos anais da psiquiatria. O transtorno de ansiedade é uma doença. Existe um código direitinho, dominado, bem caracterizada, que ela serve assim de início, de plataforma para outros distúrbios da parte emocionais, psíquicas, e por isso que é interessante a gente discutir, falar alguma coisa, pode poder entender, compreender e fazer alguma coisa para melhorar isso também, né? Hoje em dia, principalmente a questão da internet, da informação, está todo mundo interligado, interconectado, isso aumenta muito mais ainda a ansiedade dos nossos dias. É pouco provável que se eu perguntar aqui nessa plateia, quem não é ansioso ou não esteve no tempo, poucas pessoas, né, vão dizer que não, porque isso é um mal de todos nós mesmos. E nós vamos falar muito de sintomas físicos da ansiedade. Eu não vamos falar assim, uma caracterização da parte psiquiátrica, o conceito, essas coisas. Nós vamos fazer um caminho um pouco diferente, um viés diferente, falando sobre a ansiedade. E como tem muitos sintomas físicos, nós vamos aproveitar essa oportunidade para poder entender um pouquinho como é que se processa esses sintomas físicos, né, que tem origem no nosso espírito. Porque a ciência oficial, a ciência todo dia, ela acha que tudo provém do nosso cérebro, que o pensamento nosso é como se fosse uma secreção do nosso cérebro.
E eles estudam muito bem, e assim, através de exames, tudo. Então eles, por exemplo, fazem. Não, a pessoa está orando, coloca ele numa máquina, num exame, e mostra, não, determinada área está ativada quando a pessoa está orando. Então, é aquela área do cérebro que provém o pensamento, etc., ou essa emoção, ou algum outro ato. Mas a gente sabe, como espírito, que o nosso cérebro é simplesmente um instrumento. Da mesma maneira, por exemplo, que o computador não é o computador, tem alguém que, por exemplo, que liga, que programa, e que conecta e que comanda o computador, o nosso cérebro é simplesmente um instrumento do nosso espírito. Né? Da mesma maneira também que numa televisão, os atores não estão dentro da televisão. A televisão está captando algo externo, né, que é codificado pela TV, e a gente assiste a televisão dessa maneira. Então, na nossa visão de espíritas, tudo provém do nosso espírito. O cérebro é simplesmente um instrumento disso daí. E não é diferente da ansiedade, que é um distúrbio também do nosso espírito, mas com manifestações no nosso físico. Né? Então a gente vai aproveitar agora para poder entender como é que isso se processa. Como é que um transtorno que é proveniente do nosso espírito se manifesta no nosso corpo físico. É uma corrente atual, existe uma corrente importante, que acha, e eu também penso dessa forma, que tudo provém do espírito ou da parte energética para depois ter uma repercussão no nosso físico, independente de qual doença ela seja. Tudo provém do nosso espírito, tá? Seja a ansiedade ou todos os outros, ou mesmo qualquer outros problemas físicos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas então, como é que se faz? Como é que se dá esse caminho do nosso espírito para o nosso corpo físico? Esse aqui é um corte do cérebro, né? Um corte nesse sentido, né? Aqui seria a parte da frente, aqui a parte de trás, e aqui, partindo do princípio que o nosso espírito tem um pensamento, e o nosso espírito é de uma matéria muito sutil. Para que ela se manifeste no nosso corpo, que é mais físico, e ele é material, e ele é mais físico mesmo, ele é muito menos sutil, ele faz esse caminho. O nosso espírito, por exemplo, o meu espírito, se conecta com o meu cérebro através de uma glândula que existe no centro do nosso cérebro, da nossa cabeça, que se chama pineal. Essa pineal é uma estrutura extremamente importante, porque ela faz essa conexão entre o nosso espírito e o nosso corpo. É como se fosse uma válvula que traduz a manifestação, a vibração do espírito e direciona para o nosso cérebro. Aí sim o nosso cérebro vai comandar e ter as funções dele como a ciência oficial preconiza. Né? Mas essa estrutura, ela chama pineal porque tem a forma de uma pinha, é uma estrutura extremamente importante que faz então essa ligação do nosso espírito com o nosso cérebro. A partir daí, dessa glândula pineal, essa estrutura se conecta com outra estrutura do nosso cérebro que se chama tálamo. Tálamo. Esse tálamo é responsável, é uma área do nosso cérebro onde nós recebemos todas as informações sensitivas do nosso corpo. Dos órgãos do sentido, de todos os órgãos do sentido, menos do olfato. Por exemplo, a sensibilidade tátil, dolorosa, a visão, a audição, né? Tudo é captado pelos nossos nervos que sobem através da medula e vão, antes de chegar no cérebro propriamente dito, ela chega nessa estrutura que chama o tálamo, que é responsável então pela captação, como se fosse uma central que recebe todas as informações das nossas sensibilidades. E recebe também as informações do nosso espírito. E a partir do tálamo, ela distribui para algumas áreas do nosso cérebro. Ela segue alguns caminhos. Isso tudo tem caminhos.
neuroaxões, que a gente chama, neurotransmissores, faz um caminho material, físico mesmo, para outras áreas do nosso cérebro. A gente tem que entender que a gente só tem consciência de uma coisa quando ela chega no nossa córtex cerebral, que são essa estrutura enuvelada aqui, né? Que ela é muito grande. Para caber no nosso cérebro, ela é toda enrolada. É como se você, por exemplo, para caber dentro da nossa caixa craniana, que não é muito grande, é como se você pegasse um papel, fosse amassando direitinho, para que ele se enrolasse e para que pudesse caber dentro da nossa caixa craniana. Então a gente só tem consciência da que chega do nosso córtex. Bom, então continuando o nosso raciocínio. O meu espírito, né, uma vibração captada pela pineal, né, vai para o tálamo e que daí vai seguir alguns caminhos. Ele pode seguir. Pode ir para o nosso córtex cerebral, que a gente pode ter confiança, consciência, e a partir da córtex ela tem um pensamento racional, abstrato, aquilo que a gente pensa, tudo isso é processado nessa região do cérebro que é o córtex cerebral. Mas ela pode fazer um caminho também, e ela tem uma ligação com o sistema límbico. O sistema límbico são uma série de estruturas, que eu tenho um slide que eu vou mostrar para vocês, que é responsável pelo nosso sistema emocional. Tudo que se relaciona com a parte emocional, né, aí vocês derivam tudo, o medo, a angústia, tudo que é emoção, ele é processado nessa estrutura do nosso cérebro que se chama sistema límbico. Né? Ou então ele poderá, através de uma conexão, uma outra estrutura do cérebro que chama hipotálamo, muito importante, que faz conexão, e eu também vou mostrar ali no outro slide, com uma outra estrutura do nosso cérebro que se chama hipófise. A hipófise é uma glândula muito importante, né, que ela comanda a grande maioria de todas as nossas glândulas, de todo o nosso sistema glandular. Por exemplo, aqui tem na mama hormônios que atuam na mama, na tireoide, aqui no testículo, no ovário, aqui na córtex suprarrenal, que é uma estrutura que tem em cima do nosso rim, né, do fígado. Então ela comanda. Bom, então aí, o que a gente depende disso? Que através do processo do espírito, nós podemos ter alterações físicas seguindo esse caminho, esse raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui, certo? E conforme ela vai, por exemplo, ela pode ir também, esse aqui é uma estrutura toda do sistema límbico, tá? Então ele se processa por emoção. Isso tudo a ciência sabe. E nós sabemos também que é processado dessa maneira, mas só a gente que sabe que provém do nosso espírito. E uma alteração, um estudo, um desequilíbrio do nosso espírito, então, ele poderá fazer o caminho, né? Então, como se tratando da ansiedade, um desequilíbrio, uma alteração nessas vibrações do nosso espírito, conforme esse caminho ela faça, ela pode determinar algumas alterações, né? É o que a gente pode explicar os sintomas psicossomáticos. Hoje existe uma ciência, né, que chama psicossomática, que traduz exatamente isso. Como é que uma coisa de fundo emocional pode se manifestar como sintoma físico? E agora a gente entende como é que esse caminho poderá ser feito, né? Então ele poderá, esse desequilíbrio do nosso espírito, se conectar aqui, ele seguir esse caminho para cá na córtex cerebral e dar algum distúrbio do pensamento, né? Do raciocínio, da lógica. Ele poderá ir para o sistema límbico e poderá ocasionar sintomas de medo. A ansiedade, existe muito medo, né? O transtorno do pânico é um medo infundado, que às vezes pode vir através desse desequilíbrio, então, proveniente do nosso espírito, e fazer esse caminho e justificar os sintomas emocionais disso daí. Ou então, fazer o caminho do hipotálamo, que se conecta com aquela glândula que eu mostrei, que é a hipófise, e que poderá, por exemplo, dar um distúrbio de tireoide. Sabe? Então, com isso a gente explica os distúrbios da parte psíquica do nosso espírito, justificando os sintomas físicos, que vão ser a maioria dos sintomas que a ansiedade se manifesta, através de sintomas físicos, mas a gente sabe aqui e agora a gente entende de onde é que provém então esse desequilíbrio do nosso espírito.
daí a gente pode juntar e explicar uma porção de coisas. Entendemos que existe a reencarnação. Quem sabe às vezes, se não se encontra algum motivo nessa atual encarnação para esse desequilíbrio que eu trago, que se manifesta como ansiedade, ele poderá vir então através de experiências anteriores, de encarnações anteriores, né? E agora então com essa visão a gente pode entender como é que isso se faz. Isso não contraria, por exemplo, a gente se soma a parte da ciência com a parte espiritual. E com essa visão não tem uma coisa que contradiz. No próprio Evangelho, no 2º capítulo, ele fala que a ciência e a religião, elas têm que caminhar juntas porque elas se somam. Não é caso só você achar que é tudo espiritual, né? Existem distúrbios físicos que precisam de tratamento, tudo, mas é uma junção. Mas que agora, com essa visão que eu fiz questão da gente destrinchar um pouquinho mais, a gente possa entender como é que uma manifestação originada no nosso espírito, no caso, a ansiedade que a gente traz, se manifesta no nosso corpo com alguns sintomas que a gente vai ver também. Mas o que é o transtorno de ansiedade? Essa visão é uma visão especial do médico São Paulo, se chama Sérgio Felipe. É uma pessoa assim, muito inteligente, diferente, e é uma pessoa que mais estuda a pineal. Ele é um psiquiatra, né? Inclusive é um dos coordenadores da chamada Universidade do Espírito. É uma universidade que existe só tratando da questão da espiritualidade, e ele também é responsável pela cadeira da Ciência e Espiritualidade na USP, e essa é uma visão particular dele. Ele acha, na visão dele, o seguinte: o que é um transtorno de ansiedade? É um medo de não se sabe o que. Quer dizer, é um medo que você não conhece a razão do que você tem medo. Diferente da ansiedade de adaptação. A ansiedade de adaptação é quando você conhece o motivo do seu medo. Não, eu estou ansioso porque eu vou fazer uma entrevista do emprego. Ou eu vou ter um encontro, eu vou fazer uma prova, ou eu vou fazer alguma coisa por um motivo conhecido. A ansiedade não. Você não sabe por que você tem o medo. Às vezes você pode estar até bem, estar em paz, mas você tem um medo que não sabe de onde é que ele provém. Mas isso, por uma análise psiquiátrica, psicanalítica mais profunda, ele acha que isso é decorrente de sentimentos contrapostos, sentimentos ambíguos. Por exemplo, amor e ódio, né? A gente poderia, alguns exemplos, por exemplo, você tem um problema com a sua mãe. Mas como que eu posso ter um problema com a minha mãe e ter um ódio da minha mãe, sendo que eu amo minha mãe e eu não posso ter ódio da minha mãe, sabe? Esses sentimentos ambíguos, contrapostos, que eles se juntam, quando eles se sobrecarregam, quando eles se acumulam, ele pode ter uma manifestação desse tipo, né? Agora, isso aqui é consequência de uma análise mais profunda, de anos de análise, de uma profundidade psicanalítica importante. Mas, na verdade, ninguém vai chegar nessa conclusão, sabe? A pessoa não vai chegar aqui e falar assim: eu tenho um problema aqui com a minha mãe ou com o cônjuge, né? Pode ser assim, pode ser mãe e filho, mas não somente isso, pode ser do cônjuge. Você ama a pessoa, ao mesmo tempo você tem ódio, mas pode às vezes ter uma ligação do patrão e do empregado, mas são sempre sentimentos que se contrapõem, né? Que são um contra o outro, tipo amor e ódio, que vai se manifestar. Ninguém vai chegar e vai falar que tem um problema, dificilmente vai chegar e falar, e chegar até na conclusão de que tem um problema com a mãe ou com alguma coisa. Isso é uma coisa que está muito no inconsciente. A pessoa vai chegar no consultório, por exemplo, queixando de sintomas físicos. A maioria, existe uma grande, nós podemos dividir, a princípio, esses sintomas em sintomas físicos e psíquicos. Os sintomas físicos decorrentes da ansiedade são uma das causas importantes de atendimento dos pronto-socorro. A pessoa pode chegar lá, não estou dizendo que isso daqui não tem uma causa física,
A ansiedade vai chegar lá, a pessoa está chegando lá, por exemplo, está com uma taquicardia, com medo de morrer, e aqueles casos em que chega, faz exame, passa no cardiologista, não acha nada, e faz eletrocardiograma, e faz tomografia, e faz exame disso, e não encontra uma causa real de um desequilíbrio no corpo que justifica. Mas a ansiedade pode chegar, então, se manifestando como sintomas físicos, fazendo aquele trajeto, aquele caminho que eu expliquei naquele slide primeiro anterior. Tá certo? Então ele pode ter dor de cabeça, cefaleia, aumento da pressão arterial, a pressão pode subir, a dor no peito, dor precordial, né? Tonturas, falta de ar, nó na garganta, bolo histérico, aquele bolo que sobe e desce, sabe aquele bolo que sobe e desce? E a pessoa não sabe explicar, chega, doutor, eu estou com aquele bolo que sobe e desce. Isso aí é uma alteração na circulação da energia que se manifesta por esse tipo de sintoma. E pode ter sintomas digestivos também. Diarreia, vômito, náusea, vários sintomas ligados com a parte digestiva dessa maneira. E eles ciclam entre os sintomas físicos e os sintomas psíquicos, que também decorrentes da ansiedade. Esses sintomas são assim, existe a depressão, existe outros transtornos, que são transtornos um pouco mais diferenciados da parte psíquica, mas a ansiedade pode dar algum sintoma que sugere um pouco isso. Fobia é quando a pessoa tem um medo exacerbado de uma coisa que não tem motivo. Por exemplo, algumas pessoas têm fobia de barata. Como você desse tamanho tem medo de uma barata? Tem gente que tem, de borboleta, de rato, e das mais variadas, das mais variadas coisas. Dessa forma, você não encontra uma razão. Uma pequena depressão, não é que depressão seja ansiedade, mas às vezes a depressão é um trampolim para que depois evolua para outros transtornos psíquicos mais graves ainda. A insônia, a pessoa não consegue dormir, a perda de concentração, e muitas vezes a pessoa perde a concentração, e às vezes pode achar, se for uma criança que tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que a criança não aprende, e às vezes é só a manifestação inicial do sintoma de ansiedade. A perda de memória, às vezes a pessoa um pouco de certa idade fala, eu acho que eu estou com Alzheimer, eu estou perdendo a minha memória, e às vezes pode ser simplesmente uma manifestação física da ansiedade. A desrealização é quando a pessoa perde a noção da realidade, daquilo que está vivendo. Vivendo num mundo imaginário. Então isso é alguns casos de um problema mais grave, psicose, esquizofrenia, que são doenças muito mais graves e sérias, pode acontecer, né? Mas isso aqui são transtornos mais leves se tratando da ansiedade. A despersonalização, como ela perde a consciência da sua própria personalidade, de quem ela é, do que ela faz, da posição que ela tem, de tudo isso ela perde a noção. TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, aquela coisa que oscila, né? Tem muita gente que tem, existe um transtorno psíquico que chama obsessivo compulsivo. A pessoa alterna períodos de euforia, então a pessoa fica eufórica, que vai lá e faz compra que não quer, compra que não pode, gasta que não deve, e de repente cai no período de depressão. Então esse é um transtorno obsessivo compulsivo. Que alguns sintomas desse tipo de ansiedade pode dar, mas não é propriamente esse sintoma do outro, que é mais grave, como eu estou deixando bem claro para vocês aqui. E a hiperestesias também. Hiperestesia significa assim, mas é exacerbação de toda a sensibilidade. A pessoa está à flor da pele, aquela pessoa que está no pico máximo de atenção, aquela corda do violino extremamente esticada, com exacerbação de todos a sua sensibilidade, está a ponto de explodir. É quase que isso, é quase um transe mediúnico, praticamente. E como uma pessoa nessa condição, ela atrai uma sintonia negativa em processos obsessivos, é muito comum se associar, então, nesses casos, a influência espiritual. Deixa eu só deixar bem claro que às vezes se associa sintomas psíquicos com físicos. O transtorno do pânico, a pessoa tem fobia, não pode ir em lugar fechado, acha que vai morrer e tal. E às vezes esses sintomas ciclam entre si e também com sintomas psíquicos dessa forma. Mas, seguindo o nosso raciocínio aqui, naquele
naquele processo em que a pessoa está exacerbada a sua sensibilidade, ela pode atrair, né, os obsessores, os nossos amigos espirituais, né, que se somam, porque são atraídos pela sintonia vibratória baixa. Então são atraídos para si, causando, então, aumentando o efeito que a gente chama o efeito superlativo, aumentando o efeito que a gente já tem dos sintomas que a gente tem. Por exemplo, aqui seriam os sintomas que a gente já tem. Mas a gente sabe que todo pensamento que a gente emite, ele vai, bate e volta, acrescido de todos aqueles sentimentos ou pensamentos que vibram na mesma frequência, numa questão física, de ressonância. Isso não é nem coisa espiritual, é uma coisa da física mesmo, de ressonância. Então ela vai, mas ela volta aderido para você de tudo aquilo que ressoa, que vibra. O semelhante atrai semelhante. Então, nesse caso, uma coisa desse tamanho, pelo acréscimo das vibrações espirituais, nos processos obsessivos, né, ele aumenta de tamanho. Está vendo? Inicialmente assim, mas ele pode aumentar, assim, dando um efeito superlativo nos casos, então, da ansiedade, aumentando, potencializando os sintomas, os efeitos que inicialmente eram menores dessa maneira. A gente tem que entender também, voltando lá naquele slide primeiro, que assim como o meu espírito se conecta com a minha pineal, o espírito obsessor se conecta também com a minha pineal. Não só o meu espírito se conecta com ela, mas ela também é capaz de captar a vibração de um espírito, que nesse caso aqui, o espírito obsessor, e aumentando, potencializando, fazendo um pull, um aumento de todos esses sintomas que inicialmente são assim. Por isso que é importante não só tratar do espírito, mas é importante, esse slide aqui mostra bem, e tratar da parte espiritual. Porque se você diminuir um pouco essa sobrecarga, vai ser mais fácil você tratar aqui. Então, aí entra a parte do tratamento espiritual, do centro espírita, que faz todo esse tratamento, esclarece, encaminha, retira toda essa sobrecarga desses espíritos que se aproveitam da nossa vigilância, da nossa baixa vibração, para poder potencializar os efeitos da doença que eu tenho. Mas como é que você suspeita de que tenha, por exemplo, um processo obsessivo? Dentre outras coisas, quando às vezes chega num ponto tal, que você perde totalmente o controle. A pessoa perde o controle totalmente da situação no dia a dia, da sua situação no emprego, no lar, com os amigos, ela perde o controle totalmente. Significando que talvez a gente suspeita que talvez haja uma sobrecarga espiritual dessa forma. Ou então uma flutuação. Por exemplo, a pessoa uma hora está bem, de repente está ruim. Está bem, está ruim. Está bem, está ruim. Oscilando dessa forma. Ou então, falta de causa e efeito. Uma coisa pequenininha provoca um estrondo. Por uma questão pequena, a pessoa faz um tsunami na vida dela, em casa, ou em qualquer outro lugar dessa maneira. Bom, esse slide mostra bem, então, que a gente deve sempre tratar a parte espiritual, porque ela ela faz parte do quadro da ansiedade por essa associação, por essa sociedade que a gente faz com esses outros espíritos dessa maneira. Bom, isso então, como é que a gente pode tratar isso daí? Né? Então, a gente tem sempre a visão, e é importante que a gente tenha a visão no centro espírita, de que, por exemplo, é preciso tratar o físico e o espiritual. O espiritual a gente explicou no slide anterior, mas é preciso tratar o físico também, para a gente que não cai num fanatismo no centro espírita, de achar que tudo é espiritual. Certo? Ou então, orientar assim, não, você para de tomar o remédio, porque o seu problema é espiritual. De jeito nenhum, acho que as coisas têm que serem associadas. O físico você vai tratar muitas vezes com o físico e associar o tratamento espiritual. Certo? Então a gente usa medicamentos para diminuir a ansiedade, esses benzodiazepínicos de curto prazo, mas esses remédios que todo mundo conhece, o Lexotan, o Rivotril, o Alprazolam, esses medicamentos que muitos de nós
conhecemos dessa forma. Isso tem que ser usado e é válido, porque às vezes, por exemplo, a pessoa chega num grau tal de taquicardia, coração disparado, que é preciso você medicar na fase inicial e por um curto espaço de tempo, porque senão isso pode gerar um problema maior. Por exemplo, se em função disso a pressão subir, essa pressão pode dar uma hemorragia cerebral, por exemplo. Certo? E é importante que você trate inicialmente, que você use o medicamento, que você use a ferramenta da terra para poder medicar e diminuir para evitar um problema maior. Esse tipo de medicamento a gente usa por um curto espaço de tempo, porque esses medicamentos, com o tempo, eles criam dependência, e é uma coisa muito difícil a pessoa se livrar de um medicamento desse tipo. Mas na fase curta a gente usa. A gente usa outros medicamentos, que inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que é tipo um medicamento que faz um pêndulo assim, ansiedade e depressão. Porque a gente usa um período de tempo mais longo, tipo a fluoxetina, sertralina, citalopram, outros medicamentos dessa esfera que a gente usa por um período um pouco mais longo. É importante fazer psicoterapia, porque é importante você tratar do espírito. Né? Porque, por exemplo, se você não tratar do espírito, não vai adiantar. É que nem, por exemplo, o exemplo que a gente usa. Se você tem uma ferida e aquela ferida atrai os mosquitos, você espanta os mosquitos, quer dizer, o espírito obsessor. Mas se você não fecha a ferida, ele vai atrair outros mosquitos. Então é muito importante o tratamento do obsedado, sabe? E a psicoterapia, as técnicas de psicoterapia podem nos ajudar muito nesse sentido, e é uma ferramenta importante que a gente deve associar, né? E associar sempre o tratamento espiritual. Então vocês vejam que é importante a gente fazer uma visão de bom senso, né? Nem sendo fanático por um lado e nem sendo radical, como os muitos médicos que menosprezam a influência espiritual, porque eles desconhecem o efeito da influência espiritual no nosso corpo, na nossa doença. Bom, isso é uma parte do que a gente vê, mas o que é realmente a ansiedade? A ansiedade é uma doença da humildade. A nossa humildade, quando ansiosos, está doente. Porque a gente se acha. A gente acha que é Deus. E a gente quer ser Deus. A gente quer estar no controle de tudo. A gente quer controlar o mundo, nem que seja um mundinho, ou a nossa casa, ou uma pessoa. A gente quer ter no controle, a gente quer ser Deus. A gente quer ter o controle de tudo. E é importante, ao invés de estar com Deus, nós queremos ser Deus. Queremos ter, né? Como é que o mundo está desse jeito e ninguém me avisa? Como é que aquela pessoa é do jeito que ela é e não é do jeito que eu quero que ela seja? Como é que eu posso? Mas como eu estou doente? Como eu estou doente? Entendeu? O eu, aquele tom do orgulho, falta de humildade. E a gente tem que ser humilde, a gente tem que se deixar umidificar por Deus e não querer ser Deus. Porque a gente não sendo Deus, as nossas escolhas, quando a gente faz escolhas erradas, porque a gente quer controlar e naturalmente a gente erra no dia a dia, no nosso dia a dia, quando a gente faz uma escolha errada, isso gera culpa. E a culpa é um núcleo importante daquele desequilíbrio anterior que a gente disse. Sabe? A culpa está extremamente integrada na questão da ansiedade. E quando a gente erra, faz uma escolha então errada, e a gente não se dá bem, a gente se sente culpado. Certo? Gerando então, ocasionando todo esse processo de a gente ficar ansioso, porque a gente quer ter o controle de tudo. Mas a nossa humildade é questão do Bom, então a gente já viu o que é, mais ou menos, uma visão do que é a ansiedade. Mas assim, perdão, da questão do que é da ansiedade, por que a gente está assim, né? Ou melhor, a gente nós vimos o que é, mas por que então que a nossa humildade está doente? Por que o nosso orgulho está exacerbado? Aliás, todas as vezes que a gente vai estudar os processos
de uma depressão, da rebeldia, daqueles desequilíbrios que nos perturbam, que nos desvirtuam do bom caminho, sempre vai estar o orgulho. Sempre o orgulho está lá incluído como a origem dos nossos problemas. E muitas vezes a gente acha que não, mas a gente está mesmo, sabe? Às vezes nas mesmas coisas do dia a dia. Você está dirigindo, por exemplo, e a pessoa te fecha, aí você fala, você xinga, não sei o quê, fala, poxa, mas quem ele pensa que é? Quer dizer, ele não sabe que eu sou o rei, o poderoso, o bom, né? O orgulhoso, né? Mas por que a gente é tão orgulhoso assim? Nós somos orgulhosos assim porque partindo do raciocínio. A nossa vontade imprime um sentimento, um pensamento, que se transformam em palavras, em atos que se repetitivos se tornam hábitos, condicionamentos, né? Que se manifestam, que formam o nosso caráter, a nossa personalidade, que geram o nosso destino e nosso karma. Então, como reiteradas vezes, inúmeras encarnações, nós abusamos do orgulho, né? Nós somos ou senhores feudais, ou alguma coisa, e todas as vezes vamos assim, exacerbando e reafirmando, nós queremos um condicionamento de orgulho. Então esse processo já está prontinho dentro da gente, porque é um caminho que a gente percorreu inúmeras vezes. Todas as vezes que a gente pega um ato, por exemplo, eu vou aprender a dirigir. Vou aprender a dirigir quando você vai lá com o instrutor, olha, então você pega lá, você liga o carro, primeiro você vai apertar o acelerador, você vai soltar a embreagem devagarinho e tal, isso tudo está no seu consciente. Aí você vai aprendendo, aquilo depois você vai fazendo tantas vezes que você se condiciona, aquilo se torna um hábito. Depois você pega o carro, você vai conversando e troca a marcha, vai e vira. A natureza, por uma questão de poupar energia, ela transforma esses atos que você já aprendeu em coisas automáticas. Então, como a gente está automaticamente orgulhoso, porque, como eu disse, muitas vezes, encarnações e encarnações orgulhosos, nós estamos expertos no orgulho. Então isso aqui é uma coisa muito forte dentro de nós, né? E por isso que a gente tem isso daqui, sabe? Porque nós estamos muito mais das experiências anteriores, a gente está tudo pronto, é uma estrada prontinha, né? Diferente de uma estrada que você tem que abrir. Aí é muito mais fácil você seguir por uma estrada de pista dupla do que você pegar, fazer uma picada, estrada de terra, tudo. Como isso já está no nosso cérebro, prontinho, é mais fácil. Isso já está no nosso espírito, o nosso espírito emprega no nosso cérebro com aqueles condicionamentos, então cria circuitos neurológicos, então tudo encaixa aquilo ali e vai naquela coisa automática, né? Então a gente age automaticamente. Se a gente parar para pensar, muitas coisas são automatismo nosso do dia a dia. A gente age por instinto, por automático, né? Aquilo olha, quantas vezes, alguns de vocês poderão ter, porque às vezes tem uma discussão com uma pessoa e aquela discussão, de repente cai naquele negócio, então aí vai no automático. Aí de repente você fala, de repente você fala as mesmas palavras dessa discussão que teve 20 anos atrás, porque caiu no automático, no automatismo. Que é importante que a gente tenha a consciência de enxergar isso na gente, né? Observar na gente, todas as vezes que a gente tem esse tipo de problema, a gente vê que a gente lê, peraí, mas eu estou repetindo, vai ser mais uma encarnação que eu vou dar assim. Né? Então, por isso que a nossa humildade fica doente, porque nós estamos condicionados no orgulho dessa maneira. Bom, aí nós estamos no centro estudando o Espiritismo, nós somos todo espírito estudando, tal, e a gente quer melhorar, né? Então a gente viu o que é, por que a gente é, então agora a gente resolve melhorar. O espírita em si, somos nós, espíritas, somos espíritos que estamos fazendo como se fosse, a gente tivesse afundado inteiramente na lama, pura lama, porque nós somos os trabalhadores da última hora, porque quem é bom já foi há muito tempo. Então nós estamos tendo uma oportunidade, vai olhar, não tem jeito, você vai lá agora, através do conhecimento, você vai entender, estudar, e vai te dar uma forcinha para você melhorar esse negócio. Então nós somos espíritos trabalhadores da última hora. Então nós estávamos enterrados na lama, aí a gente quis melhorar um pouquinho, a gente subiu um pouquinho que está o nosso olho para fora.
O olho para fora a gente enxergou. A gente enxergou os campos, a natureza, as coisas bonitas que existem na vida. Mas a gente esquece que a gente está atolado daqui para baixo. Né? E a gente quer melhorar. E precisamos melhorar. Mas aí faz uma outra questão. Gente, por que é tão difícil a gente mudar? Né? Aquelas promessas de final de ano, né? Ah, eu vou emagrecer, vou parar de fumar, eu vou fazer um trabalho voluntário. Olha, no vento, palavras ao vento. Né? Por que é tão difícil a gente mudar em si? Vamos pensar um pouco nisso. A nossa psiquismo, a nossa mente, ela é dividida em mente consciente e mente inconsciente. É como se fosse um iceberg. Né? Aquela pontinha é a consciência, o que eu penso, o que eu quero, o que eu planejo, mas existe aquela parte grande, imensa, que é o nosso inconsciente. Eles atuam em dualidade, quer dizer, é um sistema interessante. Né? Por exemplo, algumas coisas é boa. Se alguém jogasse uma bola aqui, uma bola em cima de mim agora, eu possivelmente desviaria por uma ação do consciente, porque ele tem uma capacidade, um reflexo muito grande, não dá tempo de eu pensar, né? Quantas vezes você abaixa assim, você não pensou, quer dizer, não passou pelo consciente e você desviou. Isso é muito interessante e importante. Esse inconsciente é como se fosse um ovo, o consciente é a casca do ovo e o restante o nosso inconsciente. Você não tem consciência disso. Esse inconsciente, ele é formado pelos nossos condicionamentos desde que a gente nasceu, de criancinha, a educação que a gente teve, né, até agora. E formado também pelas experiências anteriores de todas as encarnações passadas, porque isso está arquivado no nosso perispírito. Tudo que a gente foi, as nossas lembranças, tudo, de uma certa, isso não se perde. Isso está arquivado numa parte do nosso psiquismo, que é o psiquismo da mente inconsciente. Mas vejam que interessante, olha. Se a gente for dividir, ver isso como uma forma assim de unidade de informação, né? Como se fosse um computador. Um computador tem uma capacidade de um processamento de informações. Né? O nosso consciente tem a capacidade de informação de 2.000 bits por segundo. Mas o nosso inconsciente, vejam bem, tem 4 bilhões de bits. Então é um processador muito potente, muito importante, que, olha, que num conflito entre o consciente e o inconsciente, vocês têm dúvida de alguém que vai perder dessa forma? Né? Porque esse aqui, ó, essa capacidade é muito maior. Esse inconsciente, ele é capaz como um processador tão grande, né? Ele identifica, por exemplo, ele está registrando tudo aqui, por exemplo, mas se eu poderia acessar, através do meu inconsciente, saber qual o botão da blusa da segunda pessoa da última cadeira que está sentado lá. E eu até penso, imagino, que em parte, por exemplo, quando tem os livros mediúnicos, que a pessoa cita lá, né, a gente lê os livros de Emmanuel, tudo, das citações da parte de Jesus, fala, gente, mas como é que esse pessoal lembra de todas aquelas passagens, os diálogos, e que teve, o que a pessoa falou, respondeu, vai foi para lá, papapá. Possivelmente, por essa capacidade do inconsciente, ele pode estar arquivado dessa maneira. E a gente vive nessa luta, né? Entre aquilo que a gente pensa que é e entre aquilo que a gente é. Nós somos tudo isso. Né? Só voltando um pouco, por exemplo, vamos supor na parte da criança, um parêntese, a criança que está se formando e está em casa com o celular, no seu pai, tudo, um processador desse, com essa capacidade, imagina o estrago que vai fazer na cabecinha de uma criança se ele tiver uma coisa aqui, né? Por exemplo, você é burro, você não aprende, você não tem capacidade disso, você não vai ser nada, você não é ninguém. Imagina isso impregnado num processador com essa potência. Né? E também a gente sabe que isso das outras encarnações passadas. Bom, mas então, aquilo que é consciente, então a gente quer mudar, mas isso daqui que realmente é o que manda. Né? Isso é que realmente o que faz as nossas transformações. A nossa mente inconsciente, ela é responsável
pelas funções motoras, inconscientes, né, como eu expliquei da questão lá do dirigir o carro, que você está fazendo isso inconscientemente, da nossa respiração. Eu estou aqui, não estou pensando assim, não, vou inspirar e vou expirar. Não. O processo digestivo também, não, agora o meu estômago vai secretar o ácido clorídrico, vai ter a bile lá no meu fígado e tal, isso é uma coisa de maneira inconsciente. Né? E ele é responsável pelas funções motoras. Isso tanto é que isso é usado para diagnóstico de algumas coisas. Mas só para exemplificar a questão como é que ele é forte e como é que, por exemplo, ele pode influenciar nossas funções motoras, você pode ver aqui. Como é que é teu nome? Vanessa? Ó, me ajuda aqui um pouquinho. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai esticar o seu braço. Eu vou abaixar seu braço e você vai botar toda a sua força e não vai deixar eu abaixar seu braço. Ao mesmo tempo, você vai olhar um pouco para baixo e vai falar, meu nome é Vanessa. Meu nome é Vanessa, meu nome é Vanessa, mas não deixa eu abaixar o braço. Força. Meu nome é Vanessa, meu nome é Vanessa, meu nome é Vanessa. Tá ok. Agora você fala e estica o braço. Da mesma maneira, não deixa eu baixar e fala, meu nome é João, meu nome é João, meu nome é João. Meu nome é João, meu nome é João. Tá vendo? Então, nesse conflito, obrigado. Nesse conflito entre o inconsciente e o consciente, o inconsciente ele manda. Porque ele tem, o processador dele, ele é muito potente. Né? Por isso que é tão difícil mudar. Porque isso está impregnado. E também, aqui, ó, o inconsciente, na memória de longo prazo, a memória do consciente dura 2 horas. A do longo prazo é aquela memória que eu falei, a pessoa se lembra lá daquelas passagens que você teve lá, em Jesus, etc. Né? Armazena as experiências passadas, atitudes, valores e crenças, porque tudo isso é uma somatória de tudo aquilo que você foi até hoje. O seu espírito não é só o espírito dessa encarnação. O seu espírito traz as informações de todas as encarnações que você vivenciou. Então, você assim, então, né, as suas atitudes, os seus valores, às vezes você até pode querer fazer ser bonzinho, não sei o que, mas você sabe que no fundo você é. E de vez em quando a gente se fraga mesmo, né? Fala assim, poxa, eu não sou esse bonzinho que eu estou pensando, que eu queria ser. Aí sai do centro espírita, aquela palestra bonita, etc, alguma coisa, os espíritos dão uma mensagem bonita, e de repente sai na rua, primeiro conflito você já desequilibrou totalmente, né? Porque nós somos esse total, essa somatória de tudo isso daí. E por isso que é tão difícil mudar. E principalmente, isso aqui é muito importante, as nossas crenças. Crença é aquilo que você acredita e você também não sabe nem por que é, mas você acredita naquilo. E isso está sob o comando do inconsciente. Existe um livro muito interessante, se vocês puderem, vocês leiam, chama-se Biologia da Crença. O autor é americano, chama Bruce Lipton. Ele trata exatamente disso, né? Porque isso pode mudar a nossa biologia. Mas e daí? Olha o que se advém disso. Advém disso, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma doença, certo? E eu quero mudar. Então não adianta você ficar só na questão superficial do nosso consciente, ou fazendo um mantra, ou rezando não sei quantas Ave Maria, quantos Padre Nosso. Não adianta, porque o que provém está lá no fundo da nossa crença. É a crença que é capaz de modificar as nossas células. Se a minha célula está doente, não adianta eu querer essa repetição que está no nível superficial. Lógico, alguma coisa pode até ajudar, mas o que vai modificar e que influencia a nossa mudança é a nossa crença, a nossa fé. A nossa fé interfere nas nossas células. Mas quantos de nós têm fé suficiente para poder ter isso? Quantos de nós têm uma crença suficiente de que, como Jesus disse para nós, a tua fé te criou, o que eu faço, vós podeis fazer também e muito mais. Como ele diz, na nossa fé e na nossa crença, você pode mudar a sua célula, a sua biologia, por uma doença ou uma outra coisa dessa natureza. Certo? Bom, e aí? Então, aí nós queremos mudar, entendemos por que é tão difícil, mas também, quando eu fui preparar essa palestra, eu achei, mas aí
você precisa falar alguma coisa, e aí você vai fazer o quê? Mas e como, né? Uma pergunta que você faz, mas então como mudar? A gente quer mudar, projetar sempre para o futuro, porque o passou, o que foi para o passado, passou. Não adianta, por pior que tenha acontecido, não adianta ficar repisando o passado, amargurando, né? Ah, eu errei, pegar um chicotinho, tchá, bater nas costas, sangrar, essas coisas, porque isso não vai adiantar nada. O que passou, passou. Você tem que projetar para o futuro, o que eu posso fazer usando as atitudes do próprio presente nosso. Para que você possa transfixar essas coisas do passado. Então, o problema é o seguinte, como Jesus sempre disse, amar ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus como a si mesmo, exatamente. Mas assim, a grande dificuldade eu tenho, certo? Eu falo assim, poxa, amar, tá bom, a gente sabe que é isso, mas alguém sabe exatamente como é que é amar? Será que é amar o filho? Como é que será que Jesus disse para poder amar o filho? Mas eu tenho que amar, mas como é que eu vou amar? Amar todo mundo, falar, eu amo vocês, mas eu amo mesmo? Como que eu faço isso? Então, para mim, essa pergunta eu me faço, eu queria um passo a passo, uma coisa para fazer assim no dia a dia. E algumas coisas que a gente imagina é o seguinte, que essa transformação se dá refazendo o caminho inverso que a gente teve. Né? Naquela vontade, no sentimento, no pensamento, nos atos, no hábito, né? Recondicionar os nossos hábitos de amor. Mas o que é amar? Quando a gente passa, eu quero fazer uma grande coisa, eu quero fundar uma creche, eu quero criar um asilo. Não é propriamente isso. Eu acho que a gente tem que, nas pequenas coisas que a gente tem que se esforçar para mudar, começando nas pequenas coisas. Coisinhas pequenas, simples. Dá para a gente, devagarinho, recondicionar a nossa vontade, o sentimento. Devagarinho você vai mudando, aí uma coisa vai se somando com outra, nas coisas do nosso próprio dia a dia. Né? Por exemplo, você vai varrer a casa com amor. Vai lavar os trem, lava os trem com amor. Vai trabalhar, tenta você fazer as coisas assim com amor, devagarinho, para que você renove os seus hábitos, para que você possa melhorar dessa maneira e ultrapassar fazendo isso que a gente necessita. Eu vou passar aqui algumas coisas assim, alguns conselhos, sugestões para a gente buscando a cura, não só da ansiedade, mas das outras coisas também que a gente pode buscar. Conselhos, sugestões. Um decálogo, 10 coisas. Primeiro, alimente-se adequadamente de tudo, mas não tudo. Eu achei bom esse tudo. Né? Então, por exemplo, não é a questão assim de você também ser radical. Acho que você pode comer de tudo, fazer de tudo, mas não tudo. Segundo, exercite-se com regularidade, porque você é responsável pelo teu corpo. Você tem responsabilidade de fazer que o seu corpo seja saudável. Por que você vai fumar? Para que você vai se intoxicar? Por que você não vai cuidar do seu corpo e você vai ficar doente? Você tem responsabilidade por esse instrumento de evolução que Deus te deu. E você é responsável por isso. Se possível, dedique 40 a 60 minutos todos os dias para o teu corpo. Um detalhe, por prazer, não por obrigação. Terceiro, mantenha contato com a natureza e as coisas simples. Desfrute do alvorecer ou do pôr do sol, observe e aprecie a vida na sua volta. Gente, se a gente olhar, sai lá na rua e ver aquele céu estrelado, aquele mundo de estrelas, às vezes a maioria a gente nem vê, você pensa, vixe, mas isso aqui é tão grande, que coisa tão maravilhosa. E aí isso bate um pouquinho no seu orgulho, mas então por que eu sou tão orgulhoso? Sendo que tem uma coisa tão imensa que eu não consigo nem compreender, por que eu acho que eu sou mais que os outros? Eu sou tão pequeno e essa grandiosidade é de Deus, que, por exemplo, os astros estão aí, eles não estão dando trombada um com o outro, né? Está tudo sob uma ordem divina, um equilíbrio divino tomando conta, e ao mesmo tempo fala, poxa vida, mas se Deus cuida, né? Se Ele cuida dos pássaros, cuida dos astros, por que não haverá de cuidar de mim? Busque os amigos sinceros e compartilhe com ele alegrias, tristezas, esperanças, poesia e sonhos. É muito importante esse convívio.
Inclusive, uma das orientações assim, para Alzheimer, para a pessoa que, mas como é que eu evito um Alzheimer? Eu não queria, meu pai tem, minha mãe tem, e eu queria evitar. Uma das recomendações, não é só isso, dentre outras coisas, que você tem um convívio social. Né? Porque a pessoa se isolar, ela não é uma coisa saudável. Tem amigos, cultive amigos. Né? Não se isole. Isso é muito importante para o seu espírito e também de quebra para também prevenir um pouco de Alzheimer. 5. Se houver medicações, tome-as. É a orientação que a gente sempre fala no centro. Não peça para parar de tomar os remédios. Certo? Não faça isso. Tome-as. Se necessário, porque, por exemplo, a medicina também é de Deus. Se ela existe, é porque Deus permite, influencia e ajuda. Né? Se é do físico, muitas vezes você precisa fazer. Se for preciso tomar a medicação, você toma. Se for necessário cirurgia, realize-a. Se houver dúvida quanto ao tratamento proposto, busque uma outra opinião idônea, troca, para você chegar numa conclusão. 6. Ore e medite diariamente. Estabeleça uma relação direta com Deus. O credo é apenas uma descrição imperfeita da realidade transcendente. Lembre que quer seja cristão, judeu, muçulmano, hindu ou ateu, ele está sempre nos aguardando, com amor e alegria no tempo da nossa alma. E seria muito injusto que Deus só privilegiasse nós, brasileiros espíritas de Franca. Gente, o resto do mundo, e o russo, e o chinês, e esse pessoal do mundão de Deus aí, está desprevenido porque eles não pensam como a gente? Né? Será que não tem nenhuma gente boa nesse mundão aí? Será que somos só nós porque pensamos assim? De maneira alguma. Né? Existem vários caminhos que a gente possa chegar até ele. Trabalhe para o bem comum. Perceberá que o que der ao mundo retorna para si como eco de infinitas vozes. Lembra que eu falei da questão do pensamento? Também os atos que você joga para os outros, isso retorna para você, acrescido de todas as bênçãos e o amor que você projetou naqueles atos. Né? Então, por isso que é importante você fazer. Dar de si é dar para si. Entre o eu e os outros eus, não há distância, porque somos todos um. E esse é um conceito geral mesmo, o conceito da teia universal. Algumas pessoas dizem o seguinte: você não destrói uma flor sem incomodar uma estrela, por exemplo, dizendo que nós vivemos todos numa teia, nós somos todos um organismo que estamos interligados, não só nós, aqui, seres humanos, mas a natureza e tudo que está em torno de nós. Então nós todos estamos interligados dessa forma. Estude. Busque constantemente o conhecimento que nos eleva a Deus, que nos aproxima uns dos outros e nos emana a todas as criaturas. Porque tem certas pessoas que já têm a capacidade de entender que o amor é tudo. Mas as pessoas que têm mais dificuldade, como eu, né, de entender, amar e tudo, às vezes estudando e entendendo como, pelo menos você tem uma ferramenta para ajudar a se aprimorar, a você evoluir. Sabe? E é tão importante porque se você estuda, você vê, você tem experiência de outras pessoas. Você não precisa vivenciar uma experiência negativa. Se você vai lá, estuda, lê um livro e vê, você pode aprender com a experiência dos outros. E isso é através do estudo que a gente consegue. Perdoe. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Comece perdoando a si mesmo e estenda esse perdão para tudo e para todos. Liberdade e paz será o teu quinhão. E com paz na mente e no coração retomarás o equilíbrio e a saúde. Porque se você estoca mágoa é um veneno que você está estocando. E esse veneno vai te intoxicar. Ah, mas eu não perdoo ele porque ele fez isso comigo. E não sei o que, você está estocando. Aquela mágoa, aquela coisa. É um veneno que você toma querendo matar o outro. Sabe? Então, esse perdão é um processo, uma orientação de saúde. Você tem que tirar, arrancar esse sentimento negativo que corrói, que corrompe as suas células e que te faz doente. Ame. Comece amando a si mesmo e entenda esse amor como obras para o mundo todo.
Comece apenas tolerando, devagar, né? Exercitando, condicionando. Depois, venha um pouquinho mais, enxergue pequenas e turvas virtudes e méritos. É interessante isso. Uma das formas da gente, por exemplo, vamos supor que você tem algum desafeto, uma pessoa que você não gosta. Exercite. Tenta ver nele uma coisa positiva. Não, ele é um mau caráter, não sei o que, não sei o que. Poxa vida, mas ele cuida bem da mãe dele. Olha só, ele tem um carinho especial com a mãe, idosa, não sei o que. Procurar enxergar nessas pessoas aí que a gente tem uma certa discordância, alguma coisa de boa nas pessoas. Enxergar, porque ninguém é totalmente ruim. Como também a gente não é totalmente bom, como a gente acha. Né? Nós somos bonzinhos, nós somos a melhor pessoa do mundo, ou outro que não é. Né? Nós não somos assim de jeito nenhum também. Com o tempo, perceberá que o mal e o erro foram apenas sonhos maus e que a divina presença está em tudo e em todos. Né? Na questão de se deixar-se umidificar por Deus, né? Deixar-se envolver por Deus que nos comanda e que nos envia. E por fim, a palavra do Chico, que fala que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Interpretação do nosso Chico Xavier. A gente erra, mas a gente está aqui também para aprender. Se você errou e você aprendeu, valeu. Certo? Você não vai errar mais, e a gente está aqui justamente para aprender dessa forma, mirando sempre para frente, não se fixando no passado. Bom, eu queria colocar no finalzinho, posso? A gente falou muito de dualidade, né? Nós fazemos de espírito, de matéria, de silêncio, de ciência, religião, né? E pensando nisso, eu estava querendo uma imagem que pudesse, assim, de uma certa forma, marcar assim, essa dualidade que a gente tem que ter no nosso dia a dia, essa divisão, esse equilíbrio que a gente tem, né? Entre as duas coisas, entre estudar, entre ser espírita, entre fazer as coisas que você tem que cuidar, entre ser essa dualidade. Então eu lembrei de quando era mais novo, a gente fazia uma pipa. A pipa, quando você está fazendo a pipa, se você fez, você lembra que se você ela não estiver bem equilibrada de um lado com o outro, ela não sobe. Ela dá pirueta assim, ela não sobe. Né? Então se a gente quiser fazer ela subir, quer dizer, se a gente quiser que a nossa alma evolua e que a gente suba, é preciso ter o equilíbrio das duas partes, para que eu possa subir. Né? Sobre o vento da nossa vontade, do nosso empenho, a gente possa fazer com que ela suba. E a rabiola, o rabo da pipa, né? Que eu fazia, pelo menos era uma argola. A gente imaginou, não, cada argola dessa é uma experiência terrena que eu tive. Ao mesmo tempo que ela puxa para baixo, ao mesmo tempo ela dá uma direção para onde que a gente tem que ir. Né? Então, sob o esforço do vento, da nossa vontade, sob o amparo de Deus, a gente vai subir, vai evoluir, até que um dia nós vamos chegar a ser unos com o Pai. Então eu queria deixar essa imagem com vocês aqui. Obrigado, gente. Obrigado.
dá o que for. Alguém quer fazer alguma pergunta, com esclarecimento? Não? Então eu vou aproveitar para o senhor falar da Assim, explique para o próximo. nós fazemos parte de um grupo da AME, que é a Associação Médica Espírita de Franca, e que tem a gente, nós reunimos toda a terceira quarta-feira do mês. Nós estamos reunidos lá na Rua Oswaldo Cruz. Se alguém sabe onde é que foi a segunda sede lá do culto de assistência espírita Alberto Fernandes, na Rua Oswaldo Cruz, né? Lá toda terceira quarta-feira do mês, às 8 horas, a gente se reúne. E a gente trata de temas como esse aqui, sempre tratando de temas assim, consciência, espiritualidade, saúde, sempre girando nesse tema, sabe? Cada quarta-feira um colega fala e expõe um tema, é aberto para todo mundo, não é só para médicos, é para todas as pessoas. E aproveitar também para fazer já uma propaganda aqui em agosto. A gente vai ter nós fizemos o primeiro ano passado, mas em agosto esse ano vai ter no Pestalozzi um seminário muito interessante, e vem uma pessoa muito querida e que sabe muito, a doutora Marlene Nobre. Ela é a presidente da Associação Médica do Brasil e é internacional. Ela vem fazer uma palestra de manhã, um seminário à tarde, mas outros 2 colegas vão fazer também em agosto no Pestalozzi. Isso vai ser amplamente divulgado para todo mundo, né? Se vocês puderem ir, vai ser interessante. Então está todo mundo convidado, se quiser nas reuniões da AME, está lá. Possivelmente depois do seminário essas reuniões vão ser no Allan Kardec, mas por enquanto está sendo lá na Rua Oswaldo Cruz. A de agosto vai ser dia. A data exata já foi marcada, mas eu não estou me lembrando. Mas isso vai ser bem divulgado na mídia. A AME, se alguém quiser saber, tem Facebook da AME, entra, participa, compartilha, que tudo isso vai ser divulgado e sempre está colocando algumas coisas interessantes também. E o ano passado foi muito lindo. Quem se ficando nesse ponto, né, que é o seminário, nossa, o que a gente aprende, né? Então foi muito lindo mesmo o trabalho da AME de Franca. Nós temos ela em vários estados, várias cidades, no mundo, como a doutora Marlene Nobre também ela é presidente? É presidente. Da AME Internacional. Vale a pena, porque a gente aprende, o Franco já tem, né? Então tá ótimo, né? Vamos participar. Nós agradecemos profundamente, vamos contar muito sobre. Nossa, foi bom demais, né? Nossa, nós agradecemos. A senhora podia fazer a prece para nós, encerramento? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer esses momentos que tivemos aqui, e que Jesus nos cubra de bênçãos, e Maria, nossa doce Mãe de Jesus, possa nos proteger e nos orientar sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Jesus nos abençoe. Muito obrigada mesmo, viu? Pela presença.